Já? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Sempre falando a respeito de energia, vitalidade e disposição. Como sempre, o nosso tema de hoje está relacionado a uma dúvida que é muito comum eu ouvir dos pacientes, dos amigos, dos alunos do curso. Ao longo da nossa vida, nós vamos sempre tendo alguns sintomas e sensações, muitas vezes dores, às vezes desconforto, às vezes emocional, às vezes físico. E quando nós temos essas sensações, a gente começa a dizer, nossa, eu estou passando mal. O que será que significa passar mal? O tema da nossa conversa de hoje é exatamente conversar a respeito dessas sensações e sintomas que nós temos ao longo da vida e que normalmente, na linguagem comum, nós dizemos, estou passando mal. E quando a gente tem essas sensações, esses desconfortos, essas perturbações, esse passando mal, será que é um sinal de doença? Ou será que é um sinal de saúde? Nossa, Nelson, agora ficou estranho, né? Como assim uma pessoa que está passando mal é sinal de saúde? Você deve estar louco, né? Falando assim, às vezes a gente pode ter a impressão de que é uma crueldade, né? Como que a gente pode desejar que alguém passe mal? Mas ao longo da nossa conversa de hoje, vocês vão perceber que muitas vezes aquilo que a gente considera que é ruim, na verdade é bom. Não significa que é agradável, né? Não significa que nós gostaríamos de estar sentindo aquilo. Mas não quer dizer também que é algo que nós não deveríamos passar. Não quer dizer que não seja um processo benéfico. Mas a grande questão é, como que a gente sabe quando é algo bom ou algo ruim? Entenderam? Então, no momento em que uma pessoa acha que está passando mal, será que é saúde ou será que é doença? Existem uma série de fatores e conceitos que são extremamente importantes que cada um de vocês entenda para que a gente esteja mais perto da possibilidade de saber, neste momento, isso é saúde ou é doença? Eu devo continuar aquilo que eu estou fazendo ou eu devo interromper? O nosso principal objetivo é exatamente esse, porque, em geral, quando nós temos alguma sensação desagradável, a primeira conclusão que a gente chega é, tem algo errado, para tudo. E isso, na maioria das vezes, pode ser um grande problema, principalmente quando a gente está falando a respeito de um tratamento, por exemplo. Né? Seja um tratamento individual, quando acontece, por exemplo, sob orientação de um profissional, dentro de um consultório, ou quando a pessoa segue algum programa, de um curso, de um livro, de algum material online. Então, seja um tratamento ou seja um programa, no momento em que a pessoa tem alguma sensação desagradável, como ela sabe se ela deve continuar ou se ela deve parar, se ela deve interromper. Ok? O pessoal está entrando aqui. Boa noite para quem entrou depois que nós começamos, né? Valmor, Maria Paula, como é que tá? A Fernanda, como é que vai, Fê? Tudo bem? Algumas pessoas que faz algum tempo que eu não vejo estão aqui. Sejam bem-vindos à nossa conversa. Então, no momento em que eu tenho alguma sensação desagradável, que do ponto de vista da saúde nós chamamos de sintomas, mas em relação a cada um de nós, enquanto paciente, enquanto cidadão, a gente costuma dizer, né, é um problema, é uma doença, é uma dor, por exemplo. Como que eu sei se é saúde ou é doença? Como que eu sei se eu devo interromper o que eu estou fazendo ou se eu devo dar continuidade? O que existe por trás de tudo isso que a gente está conversando é exatamente a capacidade de comunicação que nós temos em relação ao nosso corpo. O nosso corpo conversa com a gente e nós devemos entender e interpretar corretamente o que ele está dizendo. Quando essa comunicação ela é mais fluida, ela é mais limpa, aí sim a gente consegue tomar decisões mais adequadas. Porém, a maioria de nós não foi ensinado, não foi educado a como conversar com o nosso próprio corpo. Quando a gente está na escola, a gente precisa aprender
no caso aqui do Brasil, a língua portuguesa, né? Então a gente tem aula de gramática, tem aula de redação, aprende verbo, adjetivo, substantivo, uma série de coisas, né? A gente precisa entender como é a comunicação do ponto de vista da linguagem formal. Mas o nosso corpo, ele fala dessa forma? Né? Às vezes a gente até gostaria que um outro ser dentro de nós, um outro estado interior, simplesmente usasse a nossa boca e dissesse, olha, aqui é o seu corpo, agora está acontecendo tal coisa, por favor me dê isso, por favor me dê aquilo. Né? Mas infelizmente não é assim. O nosso corpo não usa a linguagem, né, falada para se expressar. Então hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. Como que eu posso aprender a me comunicar de forma correta com o meu corpo, para que eu saiba, no momento em que eu tenho alguma sensação desagradável, se eu devo parar ou eu devo continuar com aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, eu estou adoecendo ou estou iniciando um processo de recuperação. Será que isso é saúde? Para isso eu gostaria de dizer o seguinte. Para quase todos nós, ao longo da vida, desde cedo, nós assumimos uma série de responsabilidades. Né? A gente tem um monte de coisa para fazer. Às vezes responsabilidades profissionais, às vezes responsabilidades relacionadas à nossa família, aos nossos amigos, né? Aquilo que a gente assumiu enquanto estudo, dependendo, né, dos nossos interesses, enfim, a gente tem um monte de coisa para fazer. E o que acontece é que todas essas coisas que nós vamos assumindo, ou por opção ou por obrigação, exigem tanto a nossa atenção que normalmente a gente não tem tempo, ou a gente acha que não tem tempo, para dar a devida atenção a nós mesmos. Tudo na vida exige a nossa atenção. O trabalho exige atenção, a família exige atenção, né? O clima exige a nossa atenção, os nossos amigos exigem a nossa atenção, as contas exigem a nossa atenção, e a gente acaba não voltando o olhar para nós mesmos. Então, uma primeira realidade que nós vivemos é o excesso de tarefas e de compromissos que exige a nossa atenção e a gente acaba não olhando como deveria para nós mesmos. Esse é um primeiro motivo que explica de forma bastante clara por que nós vamos ficando insensíveis. A gente vai perdendo a capacidade de se observar e de perceber o que acontece com a gente. Então, às vezes, o nosso corpo até muda e emite uma série de sinais e a gente não está prestando atenção. Sabe quando você está muito concentrado com alguma coisa e um parente, um amigo começa a falar com você e de repente ele tem que levantar o tom de voz? Ô, fulano! Aí você, desculpa, eu estava distraído. O que significa estar distraído? Significa que você estava concentrado em alguma outra coisa, não é? Então, quando a gente está com foco em alguma coisa de uma maneira muito profunda, normalmente a gente não consegue ouvir outras. Isso acontece com a vida. A gente acaba ficando insensível em relação ao nosso próprio corpo, porque a gente está muito focado em várias outras coisas que estão fora de nós mesmos, ou seja, é externo ao nosso ser, ok? Então nós vamos ficando anestesiados, vamos ficando insensíveis em relação às sensações do nosso corpo. Uma segunda realidade, ainda relacionada a toda essa questão aí de ter muito trabalho, de ter muito compromisso, seja profissional ou seja pessoal, é o fato de que, mesmo quando nós percebemos um incômodo, alguma mudança no nosso corpo, por causa de tudo que nós temos que fazer, o que acontece? A gente acaba pensando, não é tão sério assim? Não é tão grave assim? Então, depois eu dou conta disso, né? Tá doendo, mas nem tanto, né? Eu estou irritado, mas nem tanto. Eu estou triste, mas nem tanto. Meu intestino está meio estranho, mas nem tanto. Então, a gente vai deixando para depois fazer alguma coisa a respeito dessa sensação, né? Desse incômodo que a gente tem. E aí, mais uma vez, a gente para de olhar para o nosso corpo. Ou seja, você teve ali um sinal um pouco maior e mesmo assim, você deixou para lá. Muitas vezes, por causa desse não olhar, né? Não perceber, não responder aquilo que está acontecendo com a gente, vai passando o tempo. Isso se repete, a gente tem a mesma atitude e repete de novo, não é? E a gente se acostuma, não é? Não é muito comum alguém dizer, dor de cabeça? Ah, mas isso é normal, eu sou assim, eu sempre tive dor de cabeça. Dor nas costas? Não, isso não é doença.
Há mais de 20 anos que eu tenho dor nas costas, eu já aprendi a lidar com isso. O mesmo acontece com depressão e com vários outros sintomas. A gente se acostuma. Então, até aqui nós falamos sobre duas realidades que acontecem com uma porcentagem muito grande da sociedade. A primeira, muita coisa para fazer. E aí, a gente volta os nossos olhos para fora, porque tudo isso exige a nossa atenção e a gente não dá atenção para nós mesmos e as sensações do nosso corpo. Segunda realidade, por causa de tudo isso que acontece, de todos esses compromissos, mesmo quando a gente sente, a gente pensa, depois eu cuido disso. E aí a gente se acostuma com aquela sensação. E como se acostumou, a gente não dá mais atenção. Passa a ser normal, não é? Mas será que é normal passar mal? Será que é normal ter dor? Né? No sentido de ser natural, nós deveríamos ter essas sensações, né? Vocês que estão aqui me ouvindo agora, o que vocês acham? Essas duas realidades é comum acontecer? Quem acha que vive ou já viveu isso durante um período muito longo, né? Acena para mim, diz para eu saber que eu não estou falando abobrinha, que isso é uma realidade, porque senão eu vou precisar mudar de assunto, né? Vamos falar de alguma outra coisa, porque se não tem a ver com vocês, não faz sentido, né? Então, esse tipo de situação acontece com vocês ou já aconteceu durante um período significativo de tempo, né? Coloca para mim aqui nos comentários para a gente poder saber se está em sintonia, ok? Enquanto vocês vão respondendo aqui, eu vou continuando. Jandira. Boa noite, Jandira. Então, veja bem. Essas realidades fazem com que, durante muito tempo da nossa vida, a gente nega a percepção do nosso corpo. A gente nega esses sinais de que alguma coisa não está muito bem. Então a gente começa a criar, às vezes consciente, às vezes inconscientemente, viver um estado de negação. Nós negamos a percepção do nosso corpo. Eu passo mal, mas quando eu olho para isso, ou quando eu não quero olhar para isso, eu me engano dizendo que está tudo bem. Então existe um tempo significativo da nossa existência que a gente passa negando as sensações do nosso corpo. E mesmo quando algo não anda bem, nós dizemos para nós mesmos, é normal, não está acontecendo nada, eu estou bem. Entenderam? Então, isso faz a gente ficar anestesiado, ok? Continuando. Depois dessa fase, onde eu fui negando, o que acontece? Os problemas que eu não dei a devida atenção, eles vão progredindo, não é? Eles vão crescendo. Até que chega um ponto que aquele desequilíbrio, aquela disfunção do meu organismo é tão grande que aí o corpo berra para ver se você ouve, não é? Então você passa a ter esse desconforto em um nível muito maior. E quando isso acontece, aí sim você fala, nossa, eu estou passando mal, está acontecendo alguma coisa. Aí você vai na farmácia, procura um médico, né? Fala com alguém que você confia, que entende um pouco mais do assunto. O que eu vou fazer? Porque agora eu não estou bem, eu estou passando mal, não é? Porém, pelo fato desse processo já estar acontecendo há tanto tempo, significa que não é mais tão rápido você melhorar, entendeu? Faz sentido? Há tanto tempo que aquilo acontece e você não dá atenção, que chega um ponto que não é qualquer coisinha que você fizer que vai melhorar. Então, a primeira coisa que acontece é, nós passamos a ter muito mais dificuldade de ver melhora quando a gente faz alguma coisa no momento em que a gente está passando mal. Entenderam? E aí, o que a gente faz? Depois de tentar e não melhorar, ou melhorar muito pouco, e tenta alguma outra coisa, e aí melhora, ou melhora muito pouco, o que a gente faz? Mais uma vez, a gente se acostuma. Antes a gente se acostumava porque era muito suave aquilo que eu estava sentindo, não era tão sério assim, né? Deixa para depois, eu estou muito ocupado agora, depois eu vejo o que eu faço. Agora, de novo, o seu corpo começa a falar de uma maneira muito mais alta, ele grita. E aí você realmente percebe que está passando mal. Só que agora, mesmo que você queira fazer algo, a resposta, a melhoria, ela não acontece tão rapidamente. E aí, de novo, você fala, é assim mesmo. Antes você se acostumou
porque era algo muito suave. E agora, mesmo sendo intenso, você se acostuma de novo. Porque você pensa, bom, não tem muito o que fazer, né? Eu já tentei de tudo e melhora tão pouco, então deixa assim mesmo, né? É assim mesmo, entenderam? Esse é um processo muito comum e ao mesmo tempo muito triste. Porque a gente vai se acostumando e a gente deixa para um momento em que é muito tarde para fazer alguma coisa, quando a gente poderia tomar alguma ação em um momento em que a resposta seria muito rápida. Seria muito fácil, muito simples resolver. Não é? E tudo isso por causa do quê? Excesso de tarefas e responsabilidades que a gente tem na nossa vida. Ah, então eu não posso assumir uma série de coisas? Tem coisas que eu não posso negar, não é? Não faz parte da minha escolha. A questão não é se eu vou ou não escolher e aceitar muitas responsabilidades. A questão é, apesar das responsabilidades, eu não devo parar de olhar para mim mesmo. No momento em que eu sinto algo, eu devo ir atrás. Eu devo resolver. Então, apesar de muitas coisas a fazer, olhe sempre para si mesmo. Não deixe para depois, ok? Porque muitas vezes a gente justifica que por ter muita coisa, então é lógico que eu não estou me cuidando. Não, porque cuidar de si mesmo é uma escolha. Às vezes, ter muitos compromissos não é uma escolha. Mas cuidar de si, apesar dos compromissos, é uma escolha. E a gente precisa perceber que tem esse poder nas nossas mãos, ok? Então, vamos olhar um pouquinho mais para nós mesmos. Então, esse foi o primeiro ponto. A gente acaba vivendo uma negação e não olha para si mesmo. Segundo, então vamos falar um pouco sobre essa questão do nosso corpo. Como é que é essa comunicação verbal? Como que o nosso corpo fala? Agora há pouco eu disse, infelizmente, um estado interior, né, do nosso ser, ele não brota e diz, agora eu vou usar a boca para conversar com o outro. Né? Olha, aqui é seu corpo, eu estou tendo um problema, faça isso, faça aquilo. Né? Infelizmente não é assim. Como que o nosso corpo fala? Através das sensações. Que sensações? Mudança de temperatura corporal é uma sensação, não é? Então, às vezes, a gente tem calor no corpo todo. Pode ser um calorão, como, por exemplo, na menopausa, ou em algumas outras estados patológicos, né? Algumas doenças, às vezes você tem calor. E isso, às vezes, chega, por exemplo, na febre que a gente conhece, que é um calor no corpo todo. Mas, às vezes, a gente pode ter uma alteração de temperatura localizada. Então, você tem calor em algumas partes do corpo. Por exemplo, tem gente que tem muito calor na sola dos pés. Às vezes você tem calor no pescoço e na cabeça, né? Transpira muito na testa, transpira muito no peito e não no corpo todo. Ou a temperatura, no caso fria, né? Você sente frio, a ausência da temperatura. Às vezes você tem mãos muito frias ou geladas, os pés muito frios, às vezes barriga, às vezes as costas. Então, a alteração de temperatura é uma sensação, é uma forma que o seu corpo usa para se comunicar com você, dizer, olha, alguma coisa mudou, você percebeu? E ele ainda, às vezes, te mostra, olha, mudou aqui, na sola do pé, entenderam? Segundo, dor, que é o mais clássico que a maioria conhece. Quando alguma coisa está doendo, é porque tem algo errado. Então a gente precisa ficar atento, ok? Outro tipo de comunicação do nosso corpo, alergia, coceira. Quando começa a coçar ou arder alguma parte do corpo, é o seu corpo falando com você, ele está se comunicando, ok? Mais uma, as emoções. Emoções são sensações. Os estados emocionais, os nossos sentimentos, quando ele aparece, quando ele oscila de uma maneira principalmente um pouco mais intensa, é uma oscilação, é uma sensação interior dizendo para você, olha, alguma coisa mudou, você percebeu? Ah, então, as nossas emoções. Outra, fluxo de água. Então, às vezes você começa a urinar muito, ou às vezes você urina pouco. Às vezes você transpira demais, às vezes você não transpira nada, às vezes você fica com a boca seca, não é? Então, todas essas mudanças relacionadas à água em diferentes partes do seu corpo também é uma forma do seu corpo se comunicar. Vocês percebem como que o nosso organismo se comunica com a gente? A linguagem do corpo é através de sensações, não através da fala, obviamente. Então, no momento em que a gente começa a perceber essas alterações, é a hora que a gente deveria, opa, o que está acontecendo? Espera aí.
Por que mudou a temperatura? Por que está mais úmido nessa parte do corpo? Por que secou mais ali? Por que está coçando aqui? Por que está ardendo lá? Então o nosso corpo está falando com a gente, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário, né? Coloquem aqui no chat porque a gente pode ir enriquecendo a nossa conversa, tá bom? Fazendo uma analogia com, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre o nosso carro, porque é talvez o mais visível nesse sentido. No momento em que o combustível abaixa no nível, né, no tanque, no momento em que está faltando, começa a faltar óleo no seu carro, no momento em que falta água, no momento em que a temperatura começa a chegar num ponto que não é o correto para o funcionamento do seu veículo, o que acontece? Alguma luz no painel começa a acender, ou algum ponteiro ele começa a se movimentar, não é? Então nós temos ali no painel do carro indicadores que mostram para a gente que alguma coisa lá dentro, em algum outro lugar, está em uma situação que exige a nossa atenção, não é? Então o painel do carro é como se fosse o nosso corpo conversando com a gente. Ele diz, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Aí eu gosto muito de dar esse exemplo e eu costumo perguntar, numa situação como essa, se está faltando combustível, você vai simplesmente dar uma martelada e quebrar a lampadinha do painel? Né? Temperatura está subindo, né? Quebra o ponteirinho do painel. Isso vai resolver? Claro que não. Você precisa botar combustível no carro, você precisa botar água no carro. E aí, naturalmente, aquela lâmpada ou aquele ponteiro voltam ao normal, não é assim? Agora, no momento em que o nosso corpo começa a falar com a gente, como as luzinhas e os ponteiros no painel, muda a temperatura, dá uma coceira, dá uma dor aqui, dá uma sensação estranha ali, muda as nossas emoções, normalmente o que a gente faz? A gente vai lá encher o tanque, né? Simbolicamente falando? Não, o que a gente faz? Na maioria das vezes, quebra a luzinha do painel, que é o momento em que a gente toma um analgésico, a gente vai fazer alguma coisa para que aquele sintoma desapareça. E o que eu estou querendo dizer para vocês agora, o que eu estou compartilhando nesse momento, é dizer que a forma com que o corpo se comunica é através de sensações. E essas sensações, elas são apenas um aviso como o painel do nosso carro. Não é a doença e o problema em si. E o que a gente faz? Ao invés de procurar o que precisa ser tratado, a gente quebra a lampadinha. A gente se anestesia. Entenderam? Isso é muito importante a gente entender. Porque a gente confunde sintoma com doença. O sintoma é um aviso. O sintoma é um sinal. Ele não é o problema em si. É só o painel do carro. Entenderam? É muito importante porque senão a gente costuma, o que é muito comum, fazer alguma coisa para eliminar o painel do carro. Ok? E é simplesmente a comunicação do nosso corpo. Tudo bem até aqui, pessoal? Dá para entender? Ok? E depois que a gente passa por essa fase, né, lembrando que o painel é só um sinal, ele não é um problema, o nosso corpo avisa e a gente não dá atenção. Ou ele avisa e a gente elimina o aviso, como se a gente estivesse dizendo para o corpo, cala a boca, né? Agora eu não posso dar atenção para isso, agora eu não posso dar ouvidos a você. Então depois de ele falar e a gente não ouvir ou desligar o painel, o que ele faz? Né? Imagine um amigo, imagine o seu companheiro. Ele te avisa. Você não dá atenção, o que ele faz? Para de falar, né? O nosso corpo também é assim. Depois de muitas vezes em que ele tenta te ajudar e você não quer saber, ele para de falar. É o momento em que a gente não tem mais sintomas durante muito tempo. Tá? Então, olha, na minha experiência, seja em consultório ou seja nos programas junto aos alunos, quando uma pessoa me apresenta várias coisas que ela tem, né, vários sintomas, várias queixas, eu não fico tão preocupado quanto quando eu encontro uma pessoa que diz, eu nunca fico doente, eu não tenho nada. Essa me preocupa mais ainda. Porque aquela que diz que não tem nada, que nunca fica doente, ela está em um grau de insensibilidade tão grande que fica muito difícil você fazer alguma coisa, a não ser que ela tome consciência disso. Então, fica muito atento a esses avisos.
Existe, por exemplo, né, talvez vocês conheçam essa citação, as pessoas que têm um grau de diabetes mais intenso, elas vão perdendo a sensibilidade de algumas partes do corpo, principalmente as extremidades, então os pés, por exemplo. Por esse motivo, existe uma parte aí da indústria de calçados que se especializou em calçados para pessoas diabéticas, porque são calçados especiais, mais macios, que evita a costura na parte de dentro e outros detalhes, onde vai ter contato com o pé. Por quê? O fato dele ser mais insensível, se machucar, ele não percebe, ele não tem dor. E aí o que acontece? Aquilo vai piorando, 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 e aí ele não dá atenção no momento em que precisava, e isso pode ficar alguma coisa séria, uma ferida difícil de curar, gangrena, enfim, alguma coisa mais séria, né? Por que eu dei esse exemplo? Vocês percebem o valor da dor? Né? Óbvio que eu não estou dizendo, que legal, né? Vamos sentir dor, é muito agradável, é bom, né? Não é isso, mas você percebe que a dor ela é um sinal, é o seu corpo dizendo para você alguma coisa não está bem. Aqui, preste atenção, faça algo, ok? Não é simplesmente para aceitar e, vamos sentir dor. Mas também não é para negar, ou para tentar simplesmente eliminar a dor, porque a dor é um aviso, ela não é o problema em si. Então, faça algo, mas faça algo em relação à causa, não em relação a esse aviso. E normalmente a gente vai o quê? Simplesmente tomar um analgésico, passar uma pomadinha para ver se melhora a dor. Ok? Então as causas elas precisam ser identificadas, tá bom? Lembrem sempre do painel do carro, isso vai ajudar bastante. Então até aqui nós vimos que existem sensações que são diferentes, existem sensações que são desagradáveis, e é o nosso corpo falando com a gente. Essas sensações podem ser o seu corpo te avisando que há algum problema. Isso é um sintoma, é um aviso, não é doença, mas indica que existe uma doença. Ok? Porém, quando o corpo para de avisar e nós decidimos, depois de algum tempo, por algum motivo, fazer algum tratamento porque é moda, porque alguém ficou no nosso pé dizendo que a gente precisava fazer, né? Então, independente do motivo, a gente começou a fazer algum tipo de tratamento ou nós iniciamos algum bom hábito. No momento em que a gente inicia um tratamento, no momento em que a gente inicia, né, a construção de algum bom hábito, o nosso corpo que tinha parado de avisar, o que ele faz? Oba! Agora estão dando atenção de novo. Será que eu posso falar? Né? Como a criança na escola que levanta a mão, né? Tia, posso falar? Posso falar? O nosso corpo percebe, agora é hora. Vão me ouvir de novo. Por quê? Está movimentando alguma coisa. Agora é um momento diferente. Então o corpo que não falava mais, ele volta a falar. E aí vocês me perguntam, como que ele fala agora? Da mesma forma, não é? Ele só conhece uma linguagem, não conhece duas. Só tem uma comunicação. Então ele volta a apresentar os mesmos sinais, os mesmos avisos que antes. Mudança de temperatura, coceira, febre, mudança de umidade no corpo e coisas desse tipo. Só que para nós, esses sintomas eles são o quê? Igual à doença. E a gente se desespera outra vez. Normalmente, qual é a conclusão que a gente chega? Aquele tratamento que eu comecei agora, aquele novo hábito que eu comecei recentemente, fez com que essas sensações aparecessem. Logo, está tudo errado. E aí eu interrompo o tratamento. Eu interrompo aquele bom hábito. Porque eu acredito que aquilo está me fazendo mal. Mas era o contrário. Exatamente algo que veio para me beneficiar, para ajudar o meu organismo. E aí ele falou, agora que você está me ouvindo, eu vou começar a conversar com você de novo. Já que você começou a fazer algo para melhorar, eu vou te dizer onde está o problema para te ajudar a chegar lá. Né? Sabe aquela brincadeira de criança? Tá quente, tá frio? Quando você começa a se tratar, o seu corpo começa, tá frio, tá quente, é para lá, é para cá. Como é que ele faz isso? Com as sensações. Na hora que ele começa a brincar com você, né? Na hora que ele começa a falar a verdade, você fala, opa, tá errado. E aí, para. Entenderam? Isso é muito triste.
Eu posso dizer para vocês que eu vejo com uma certa frequência, não apenas na minha experiência, mas em outros profissionais e amigos que trabalham com saúde, o quão comum é uma pessoa que começa a melhorar, acha que aquilo fez mal e ela desiste e abandona o tratamento. É muito comum. E é exatamente por isso que eu decidi dedicar uma conversa inteira com vocês apenas sobre isso. Porque muita gente está no caminho certo e desiste. Porque ela não tem compreensão de como o seu corpo fala com você mesmo. Entenderam? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Né? Vocês querem conversar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Tá? Me dá um toque para eu saber como é que tá. Tudo bem, pessoal? Tá? Então lembrem sempre, o nosso corpo, quando a gente começa a fazer algo que é benéfico, ele quer dizer, eu vou te ajudar e eu vou dizer onde está o problema. Só que ao invés de nós ouvirmos a ajuda dele, a gente para aquele processo que era correto. Tudo bem? Levanta, põe direto. Está muito quente aqui. Questões técnicas, pessoal. Está esquentando aqui o equipamento, se a gente não esfriar um pouquinho, daqui a pouco trava tudo. Pode botar bem perto dele. Então, continuando. No início, sensações desagradáveis podem realmente indicar doença. Mas quando a gente começa a fazer algo que é um tratamento ou um bom hábito, o nosso corpo volta a falar porque ele havia se calado. E aí ele diz, eu vou te ajudar. E a gente, ao invés de perceber que ele está indicando onde está a causa do problema, a gente interpreta que o nosso bom hábito e tratamento é que está errado. E a gente para, ok? Nesse momento, ele intensamente vai querer mostrar todos esses sinais. Esses sintomas, que são o painel, é um aviso, ok? Não é o problema em si. A gente descarta mais uma vez, tá? Por isso que muita gente não persiste aos tratamentos. É exatamente nesse ponto que eu vou dar alguns exemplos. Quando a gente fala de tratamento, um tipo de procedimento ou de tratamento são os processos de desintoxicação. Tá? Eu vou falar especificamente sobre isso porque alguns sintomas aqui, alguns sinais, eles são mais intensos. E muitas vezes as pessoas confundem com um problema. Tá? Então, um processo de desintoxicação, ele tem dois objetivos. A maioria das pessoas compreende só um. Um dos objetivos é realmente limpar. Então existe uma limpeza do nosso corpo, elimina sujeira, elimina toxinas, elimina excessos, inclusive, de minerais, de nutrientes, de proteína, de gordura. Né? Então não é apenas toxina, tudo aquilo que está em excesso, o nosso corpo vai tentar limpar. Ou de forma natural, ou através de algum procedimento, algum protocolo de desintoxicação. Ok? Esse é um objetivo, a limpeza. Mas não é o único objetivo e também não é o principal, ele é apenas um meio para o objetivo principal. A desintoxicação passa pela limpeza como um caminho para o objetivo principal, ou seja, a limpeza não é o objetivo final. Qual é o objetivo final da limpeza, da desintoxicação? É fazer o seu organismo, o seu metabolismo voltar a ter a capacidade de recuperação. Entenderam? A gente inicia uma desintoxicação porque o nosso organismo travou. O nosso corpo parou de se recuperar. Ele parou de se regenerar. Então você desintoxica para tirar toxinas e sujeiras, para diminuir a sobrecarga do seu corpo, para estimular os órgãos e sistemas, para que ele volte a ter a capacidade de recuperação. Entenderam? O objetivo final é que o seu metabolismo ele acesse de novo a capacidade de autocura. Entenderam? Pergunta. Tem uma pergunta? Como fazer essa desintoxicação? Qual o melhor procedimento? Ok. Quem perguntou? A Vera. A Vera. Então, em relação à desintoxicação, Vera, né, qual é a melhor forma? Como é que a gente se desintoxica?
Então aqui a gente pode no futuro ter uma live só falando de desintoxicação, ok? Mas eu vou dar uma resposta simples aqui para fazer sentido para vocês, para começar a sanar essa dúvida. Quando a gente fala sobre desintoxicação, é muito importante nós respeitarmos qual é o estado inicial, qual é a realidade da pessoa envolvida. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que estão levemente desequilibradas ou intoxicadas. Existem pessoas que já estão intensamente desintoxicadas. Existem pessoas que estão nesse estado há pouco tempo. Existem pessoas que já estão assim há muito tempo. Tá? Então não existe um método e uma técnica que vai ser a mesma e a perfeita para qualquer pessoa. Então o primeiro passo é avaliar como é que está aquela pessoa. É uma situação simples ou é uma situação mais pesada? Quando é um caso mais grave, em geral, nós começamos de forma leve. Porque o corpo está tão fragilizado que se você iniciar com alguma técnica muito intensa, ou a pessoa pode não aguentar, porque os órgãos não vão dar conta do processo, porque está muito fragilizado, ou mesmo que ela aguente, ela pode ter um sofrimento muito intenso. Então, não tem por que a gente forçar a pessoa a passar por um processo de sofrimento tão grande. Tá? Então, normalmente a gente começa devagar e a gente vai em etapas. Então, isso é a primeira lógica. Tá? Segundo, desintoxicação ela pode ser feita com água apenas, pode ser feito com sucos, detox, pode ser feito com algumas receitas especiais que têm ingredientes que têm um poder de limpeza, como por exemplo, algumas receitas vai pimenta, né? Só para dar uma ideia para vocês. Tá? Então aí existem receitas específicas que a gente aprende como fazer. A desintoxicação, existem alguns processos mais intensos como lavagem intestinal, limpeza do fígado e da vesícula, né? Existem alguns processos de desintoxicação que você realmente precisa mudar a sua dieta de uma maneira significativa e seguir essa dieta por mais tempo. Tá? Então, só para dizer, existem vários tipos. Então, vai depender muito, primeiro, se a pessoa está numa situação leve ou pesada, se a pessoa está nessa situação há pouco tempo ou há muito tempo, e vai depender do grau de tolerância da pessoa. Se a pessoa está disposta a ter um resultado rápido e aguentar as reações rápidas do corpo, intensas, ou não. Tá? Então, só para dizer, não existe uma regra. Mas o que normalmente eu oriento para todo mundo, o que nunca vai causar um problema, que sempre vai ser benéfico, eu não preciso nem mesmo saber quem é a pessoa, posso fechar os olhos, é beber mais água. Beber água é um processo de desintoxicação. Logo no início das nossas conversas, em outras lives, em outros materiais que tem aqui no meu canal, eu dei uma outra dica, que é comer menos. Comer menos é uma técnica de desintoxicação, porque em geral a gente come demais. Em geral a gente come muito exatamente daquilo que a gente não deveria, não é? A gente costuma comer muito daquilo que nos faz mal e menos daquilo que nos faz bem. Então, mais uma vez, mesmo sem eu saber quem é a pessoa que está na minha frente, se a pessoa começar a comer um pouco menos do que ela está acostumada, com certeza já inicia um processo de desintoxicação. Tá? Óbvio, eu não estou falando de uma pessoa doente que já não come nada, uma pessoa de idade que come que nem um passarinho. Óbvio que é uma situação diferente. Tá? Estou falando de uma pessoa que está mais ou menos numa condição normal. Ok? Tem mais uma questão aqui a respeito, né? A Jandira perguntou sobre a limpeza do fígado e intestino, é isso? Tá. Aqui a gente tem duas coisas diferentes, tá, Jandira? Normalmente quando a gente fala sobre a limpeza do fígado, é fígado e vesícula. Normalmente é um procedimento. O intestino é outro procedimento. Né? Na verdade existem algumas formas, tanto para um quanto para outro. Tá? Existem formas onde você usa... vou chamar de alimentação, porque são coisas que você consome, e bebe e toma de uma forma certa, durante um período específico, cada dia tem algo diferente que você precisa consumir, tá? Então, eu não tenho como explicar isso aqui na live em poucos minutos, tá? Precisa de um acompanhamento, tem uma regra, né? Tem toda uma metodologia para fazer isso. Então, isso em relação ao fígado e à vesícula. Isso relacionado à desintoxicação, tá? Não estou falando de tratamentos, de cirurgia, de uso de medicamentos, tá? Aí é outra história.
Em relação ao intestino, pode ser feito com alimentação, então existem alimentos que limpam o intestino ou soltam o intestino quando a pessoa tem constipação, né? Existem procedimentos que você faz em consultório, como lavagem intestinal, como o uso de um aparelho que é a hidrocolonterapia, tá? Então existem desde procedimentos que você pode fazer em casa, que são simples, né? Como por exemplo, não tem aquela perinha ginecológica, né, genital, é uma pera que você compra em farmácia, é uma borracha onde você coloca água e faz normalmente lavagem vaginal, mas ela pode ser feita também para lavagem intestinal, tá? Então, só para dar um exemplo, existem coisas que você pode fazer em casa e existem coisas que você tem que fazer sob orientação de um profissional e às vezes até em consultório, tá? Então, são apenas ideias para vocês terem noção, tá? Eu não tenho como passar um protocolo aqui em poucos minutos, mesmo porque não seria uma postura responsável minha, tá? Porque precisa de cuidado para fazer isso, né? De qualquer forma, tá bom? Espero que tenha ajudado um pouquinho aí, tenha esclarecido, tá? Essas dúvidas que vocês colocam, tudo aquilo que vocês acharem que a gente precisaria conversar mais, que vocês gostariam de mais detalhes, né? Manda mensagem no meu direct aqui no Instagram, né? Deem sugestões de temas, perguntas, dúvidas, porque aquilo que vocês mandam para mim pode virar tema de uma live inteira, tá bom? Então, dúvidas, coisas que vocês não entenderam, coisas que vocês não concordaram, mande mensagem direta lá no direct do Instagram, não aqui simplesmente na conversa, porque depois que a gente salva a live e grava, toda a nossa conversa do chat ela desaparece, eu não tenho acesso. Tá? Então aquilo que vocês quiserem registrar, manda lá em mensagem direta para mim, tá? Não simplesmente aqui. Então, quando a gente fala sobre desintoxicação, né? Então vamos recapitular. Eu disse que no início o nosso corpo fala com as sensações para que a gente perceba que alguma coisa não vai bem. Quando a gente não dá atenção, ele para de falar. O problema vai piorando, chega um ponto que é muito grave e ele começa a gritar. Aí a gente volta a dar atenção. Ou então, quando a gente inicia algum tratamento correto ou algum bom hábito, o nosso corpo esfrega as mãos e fala: opa, agora ele vai me dar ouvidos. E aí ele começa de novo a manifestar os sintomas que são avisos de que algo não está bem. Não é a doença em si. E aí o que a gente faz? Interpreta errado, acha que o que a gente estava fazendo não funciona, não serve para a gente e para. E aí o processo de recuperação da nossa saúde é interrompido novamente. Por conta disso, agora eu comecei a falar sobre desintoxicação, dizendo que quando nós começamos o processo de desintoxicação, conscientemente nós estamos dando estímulos para o nosso corpo para que ele possa melhorar. Quando nós fazemos isso conscientemente, o nosso corpo volta a falar, porque a gente cutucou exatamente isso. Ao fazer isso, nós temos sensações que são exatamente as mesmas que acontecem quando a gente adoece. Por isso que é tão difícil para a maioria entender quando aquele sinal é um indício de que a gente está doente ou quando aquele sinal é um indício de que a gente está melhorando. Entenderam? Porque é a mesma coisa que ele faz. Alteração de temperatura, dor, movimento intestino. Então aqui, num processo de desintoxicação, que é uma limpeza e uma recuperação do nosso corpo, o que acontece? Altera o humor. Com todo mundo? Não. É sempre intenso? Não, às vezes suave. Tá? Cada pessoa tem uma reação diferente, mas possibilidades, alteração de humor, alergia, né? Aparecem coisas na pele, dores, diarreia, vômito, sudorese. Tá? Então tudo isso acontece ou pode acontecer quando a pessoa inicia um processo de desintoxicação. Então o que eu quero dizer é que ter esses sintomas não indica que você está passando mal no sentido de que a desintoxicação está fazendo você piorar, ok? Não. Aquele processo de limpeza do seu corpo gera os mesmos sinais de quando você fica doente, só que agora é o seu corpo fazendo o quê? Acordando. Em toda a nossa conversa, até um bom tempo, eu não disse para vocês que o nosso organismo ele vai parando de falar? Vai ficando anestesiado? A desintoxicação faz o seu corpo que estava adormecido voltar a falar. Ele volta a conversar com você. Então o corpo, quando acorda, nós temos essas sensações. Tá? Então, por exemplo, um dos exemplos, uma situação, uma realidade é febre.
Por que o nosso corpo começa a ficar com febre? Por que ele aquece, levanta a temperatura? Porque ele percebeu que existe algum invasor, por exemplo, um vírus, uma bactéria, uma inflamação em algum lugar. Então o que ele faz? Ele começa a elevar a temperatura. E por que ele eleva a temperatura? Para matar o vírus e a bactéria. Entenderam? A febre é uma elevação de temperatura consciente do nosso corpo para matar o vírus e a bactéria. E aí o que a gente faz? Toma antitérmico. A febre baixa. E aí o vírus e a bactéria ficam lá, né, felizes da vida. A gente salvou eles. Um antitérmico salva o vírus e a bactéria que estava deixando a gente doente. É muito raro, são casos assim muito raros em que uma pessoa realmente tem uma convulsão e ela tem um problema sério porque ficou com a febre muito elevada. É muito raro, é muito raro. Tá? Então uma pessoa ali com 40, 41 graus, para a grande maioria das pessoas, isso não é um problema. Tá? Então a pessoa ficou com 38,5, 39, gente em desespero. Né? Isso não é um problema, deixa a febre. Tá? Deixa a febre. A não ser, obviamente, que a gente esteja falando de uma pessoa que tem um histórico de convulsão, claro. Né? Não é a situação da maioria. Tá? Mas cortar a febre é salvar o vírus e a bactéria. Entenderam? Então, isso é uma sensação desagradável, mas é o nosso corpo tentando nos defender. Vocês percebem o quanto nós normalmente não entendemos a comunicação do nosso corpo? E ele fala com a gente direto. Né? Então, vamos dar mais ouvidos ao nosso corpo. Ele está sempre querendo ajudar e a gente falando para ele, fica quieto, ok? E aí vocês me perguntam, bom, Nelson, então, como que eu vou saber quando esses sinais são indícios de doença ou são indícios de saúde? Primeiro, a gente deveria observar o nosso corpo e com essa comunicação ficaria muito óbvio para a gente. Mas como não é a realidade da maioria das pessoas, eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente fala de doença, principalmente como a gente vive anestesiado, esses sinais eles costumam ser crônicos. É aquela dor de cabeça constante, aquela dor nas costas constante, aquela constipação há muito tempo, aquele estado de diarreia que te acompanha a vida inteira. Entenderam? Então, aquele sinal que ele dura, normalmente é doença. Quando a gente fala de um processo de recuperação ou de desintoxicação, esse sintoma ele dura pouco tempo, ele é agudo. Normalmente é 1, 2, 3 dias. Quando dura muito tempo, 1 semana, 2. Não passa de 1 ou 2 semanas. Tá? Mas normalmente é de 1 a 3, 4 dias no máximo. Vem aquela sensação, você passa mal, você acha meio estranho, e aí tchum, some como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, o aviso do nosso corpo, quando a gente está se recuperando, se reequilibrando, ele é temporário. E quando é doença? Ele é duradouro. Ok? Então, essa é uma forma simples que você pode usar para começar a entender e observar e conversar de novo com o seu corpo. Tudo bem? Tá? Nessa mesma linha ainda, falando sobre tratamentos, até agora eu disse que, às vezes, um tratamento ou um bom hábito leva o nosso corpo até essas sensações. E existe também alguns tipos de técnicas, de protocolos, que já tem intencionalmente o objetivo de criar isso. Por exemplo, sauna. Para algumas pessoas é lazer, é prazer, mas existem algumas saunas individuais, algumas câmaras, digamos assim, que você entra sozinho naquela mini sauna e tem uma temperatura controlada, específica, né? Exatamente como tratamento. Por quê? Você força o seu corpo a ficar um determinado tempo naquela temperatura. Exatamente para estimular esses processos todos de recuperação metabólica que eu estou dizendo para vocês aqui. Entenderam? Então você vai passar calor, você pode até ter algum estado febril naquele dia ou nos próximos dias, né? Porque você está forçando o seu corpo a voltar a ter essa sensação. O que mais? Vocês já devem ter ouvido falar em pedras quentes. Nossa, por que você coloca pedra quente no corpo de uma pessoa? É cruel, né? Você está, como fala,
esqueci a palavra, né? Como antigamente você pegava os prisioneiros, tortura, né? Você está torturando a pessoa, você vai queimar ela com pedras quentes, né? Não, logicamente você toma cuidado dali, né? Você coloca uma toalhinha, alguma coisa, você vai transmitir um calor muito intenso em determinados pontos com objetivo terapêutico, mas você está fazendo o quê? Você está estimulando através de uma sensação muito forte, né? Então você está de propósito gerando aí, entre aspas, um desconforto. O que mais? Existem algumas técnicas de massagem que você bate na pessoa em vários lugares do corpo, né? Chama tapotagem. Quando você faz isso, não é um tapinha de carinho, não, né? É um tapinha meio fortinho, arde, né? E isso estimula o quê? A circulação sanguínea periférica. E você faz com que as toxinas e o seu organismo, inclusive o sistema linfático, ele possa voltar a ficar mais ativo, né? Então, a limpeza intestinal que eu falei para vocês, a própria homeopatia, existem alguns medicamentos homeopáticos que eles têm como princípio ativo venenos, né? Veneno de cobra, veneno de abelha, estricnina e por aí vai, né? Então são medicamentos, logicamente, feitos com cautela, numa dosagem específica, mas que eles servem como remédio, eles vão te curar, mas é veneno. Então vocês percebem que aquela nossa percepção de que quando eu estou passando mal, com certeza é doença, não é verdade. Aquela nossa percepção de que quando eu tenho algum desconforto, isso é doença, não é verdade. A percepção de que quando eu faço algo que gera esses sintomas, isso não é adequado para mim, me faz mal, está errado, também não é verdade. Entenderam? 3 situações nas quais a gente acha que aquilo está errado e faz mal, e não é. Ok? Então, algumas situações é de fato doença, outras situações é saúde, é um processo de recuperação. Tudo bem? E aqui para a gente já ir se direcionando, né, para o nosso encerramento, a gente está chegando no tempo aí que o Instagram permite para a gente, eu queria dar para vocês um alerta, né, falar sobre uma situação de perigo que é muito comum, envolvendo tudo isso que a gente conversou até aqui e que é muito importante a gente entender, né, que conclui um pouco desses conceitos e essas reflexões que a gente fez. Vocês lembram no início da nossa conversa que eu disse que a gente começa a ter sensações e é muito suave, a gente não dá ouvido, né? Eu não estou com tempo agora, eu tenho muito trabalho, deixa para depois, não é? E aí esses problemas persistem e aí vira um estado crônico, aí realmente já começa a ser uma doença. O nosso corpo que falava, ele para de falar, e aí aquela doença crônica que se manifestava, ela passa para um nível oculto. Ela vai para um nível invisível e a gente não percebe mais e tem a sensação de que está saudável. Entenderam? Muita gente acha que está saudável quando vive um estado crônico, patológico. E eu já comentei algumas vezes, e eu vou repetir porque isso é extremamente importante. Todas as doenças sérias, doenças neurodegenerativas, câncer, todas, sem exceção, começam pelo estado de inflamação crônica do intestino. Então, viver um estado patológico crônico é muito perigoso porque isso avança para os quadros sérios que ou são muito difíceis de serem tratados ou não tem cura. Ok? Então, cuidado com o estado crônico. Nessa situação, quando o nosso organismo ele já vive esse estado crônico há muito tempo, ele ainda tenta fazer alguma coisa, não é? O nosso corpo é muito inteligente, é um sistema muito perfeito e complexo. Então, você talvez não ouça mais os sinais. Você talvez não perceba mais que não está tudo bem. Mas o seu corpo nunca desiste de você. Ele continua tentando se equilibrar, tentando se adaptar, tentando compensar, às vezes mudando a postura, às vezes um órgão vai trabalhar mais para compensar o outro que está mais fraco. Então lá dentro está uma guerra no bom sentido. Ele continua trabalhando para fazer o melhor para te manter. Mas como que ele faz isso? Como que ele dá conta de tentar manter esse equilíbrio e essa recuperação? Gastando
Energia. Entenderam? O seu corpo continua trabalhando, você não percebe, mas ele continua trabalhando. Então, qual é o resultado das pessoas que vivem muito tempo em estado crônico? Diminui a energia e vitalidade. Diminui a imunidade. Por isso que, via de regra, a primeira coisa que eu tenho certeza sobre o estado de uma pessoa que me procura para um tratamento ou para participar de um programa é que ela está intoxicada, é que ela está com estado inflamatório e que ela está sem energia e com a imunidade baixa, não tenho dúvida. Isso é geral, porque é o que acontece com o nosso corpo. Ele vai gastando tudo isso para tentar se levantar. Se você não faz a sua parte, não ajuda, ele vai ter que gastar os recursos internos que ele tem. Entenderam? Imagine uma empresa. Ela precisa trabalhar, vender produto e serviço e receber dinheiro. E assim ela vai se capitalizando para poder reinvestir, para melhorar, não é? Agora, se ela não está vendendo, mas ela tem despesa de aluguel, de funcionário, de água, de luz, de imposto, ela vai fazer o quê? Gastar o dinheiro que ela tem no banco, não é? Nosso corpo faz isso. Se você não se trata, se você não tem bons hábitos, o seu corpo vai usar as reservas internas que ele tem. Ele gasta o patrimônio dele, que é o quê? Vitalidade, sistema imunológico, né? A energia dele. Tudo isso vai sendo gasto. O que a gente precisa fazer então? Se nós precisamos de energia, porque nós estamos gastando energia, porque essa é a força que faz o nosso metabolismo levantar de novo. O metabolismo é a máquina de funcionamento do nosso corpo. Quando falta energia, é como você tirar a tomada de um aparelho, né? Você puxa o fio. Então o metabolismo ele vai desligando, ele vai ficando inativo. Então é necessário que a gente crie condições para levantar a imunidade, ter energia para os órgãos voltarem a funcionar, para que a gente possa voltar a se desintoxicar. E tudo isso precisa de energia, tá? Então, o primeiro passo, quando a pessoa vive num estado crônico há muito tempo, mesmo que ela acredite que ela estava saudável, se há muito tempo ela não tem nada, se preocupe, vá atrás de fazer um check-up, ok? Vá dar atenção que alguma coisa não está legal. O primeiro passo é desbloquear a energia, desbloquear o seu metabolismo e acrescentar energia no seu sistema, para que o seu corpo ele possa voltar a se recuperar, ok? Então, isso é muito importante, porque há muito tempo que a gente tem gasto as reservas do capital interno do nosso banco, que não entra venda, né, no nosso organismo, você não está suprindo o que ele precisa e ele vai se desgastando, ok? Então, nessa situação, às vezes você vai precisar de protocolos de desintoxicação, às vezes você vai precisar mudar a dieta, às vezes você vai precisar de medicamentos naturais, às vezes você vai precisar de medicamentos alopáticos, às vezes você vai precisar de cirurgia. Como é que eu sei o que precisa? Depende do quanto a pessoa já se desequilibrou, ok? Então a gente precisa de uma avaliação individual. Tudo bem? Pessoal, estamos chegando aqui nos últimos minutinhos do nosso tempo, para que a gente possa aproveitar essa nossa conversa e gravar esse material aqui no Instagram. Eu começo então a me despedir de vocês, para que a gente não perca esse material. Então lembrando, além das questões que vocês colocaram aqui na nossa conversa, seja hoje ou qualquer outra live que acontece toda quinta-feira às 19 horas, se vocês tiverem dúvidas, comentários, críticas, coisas que vocês não entenderam, coisas que vocês não concordaram, mande mensagem pelo direct, né? O aviãozinho que tem aqui no Instagram, manda mensagem pelo aviãozinho diretamente para mim, porque fica registrado e isso pode virar tema de uma próxima live, tá? Porque o comentário de vocês aqui na nossa conversa eu uso para responder agora, mas depois que eu gravo some e eu não tenho mais acesso. Tudo bem? Então, como que eu sei se quando eu estou passando mal é saúde ou é doença? Volte a se dedicar a entender como o seu corpo se comunica com você. Ele faz isso através das mudanças de sensações do seu corpo. Essas sensações são as mesmas quando você adoece, são as mesmas quando você se recupera, quando você está se desintoxicando. Então, o conselho que eu dou é: não interrompa imediatamente qualquer tratamento ou bom hábito só porque você achou que estava piorando. É necessário uma avaliação um pouco mais cautelosa.
Tudo bem? Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero as próximas sugestões. A gente se vê na outra semana. Grande abraço.